Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre a vontade do Senhor? Já falei algumas vezes no canal sobre esse mesmo assunto, mas eu vou tornar a bater na mesma tecla, porque é necessário, tá? É bom sempre a gente renovar as verdades de Deus. E eu estou dizendo começa no livro de Isaías, fala sobre restauração. Amados, antes de começar, vamos lá. Nós sabemos que Deus falou para Adão: dar-lhe-ei uma auxiliadora, porque não é bom que o homem esteja só. Então Deus já começa construindo famílias. E Deus sempre levantou profetas para poder levar o seu povo a saber a verdade, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E os seus profetas, alguns foram partidos ao meio, outros foram açoitados, degolados, eles foram rejeitados. E nisso Deus trouxe o seu filho. E eles mataram o filho do Senhor. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós sabemos, meus amados, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, foi no casamento. Então, no livro de Timóteo, se eu não esteja enganado, mas no Novo Testamento diz o seguinte: aquele que não sabe cuidar da própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então, a nossa própria família é o nosso ministério. Assim como Moisés, ele, quando ele saiu, dos 40 anos que ele viveu no palácio, ele passou 40 anos pastoreando animais, né? Bodes, carneiros, ovelhas. Isso foi uma preparação de Moisés para poder pastorear homens durante 40 anos depois no deserto, que seria bem pior, tá? Então, nós que proclamamos o Evangelho, que entendemos que o casamento é um ato profético de Deus aqui na Terra, nós entendemos o que é a família. Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus fez aliança com Israel, mas Deus é fiel à sua aliança. Jesus tem a igreja, e Jesus é fiel à igreja. E em ambos os casos, não abandona, não troca. Deus não troca Israel por outra nação. Jesus não troca a igreja por outra. Tanto é que no livro de Jeremias fala o quê? Que o Senhor mandou o profeta Jeremias ir à casa do oleiro, e ali ele percebeu, Jeremias, o que o oleiro fazia com o barro. Do barro ele forjou um vaso. E só com o vaso, a criação estava danificada. É uma comparação com o pecado, tá? Danificado. O que o oleiro fez? Ele quebrou o vaso e pegou um outro barro? Não, do mesmo barro ele forjou um novo barro, um novo vaso. Assim somos nós nessa terra, que a nossa peregrinação aqui, que é um mundo. O mundo é um deserto. Pessoas vão passar por doenças na nossa família, pessoas vão passar por dificuldades financeiras, problemas no casamento. O mundo é um deserto. Aqui nós não estamos no jardim do Éden, meus amados. Temos que entender isso. E aquele que está com nós, que é o Senhor, é maior do que quem está no mundo, que é Satanás. Então no livro de Isaías fala assim, a partir do capítulo 54, no versículo 5 em diante. Preste atenção. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, na mocidade, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Diz o seu Deus: por um breve instante eu a abandonei. Olha só, o divórcio. Deus está falando que abandonou Israel devido ao seu pecado. Por um breve instante eu a abandonei. O que Deus fala? Eu odeio o divórcio. Mas Deus se divorcia do seu povo. Então acabou quando divorciou? Deus já procurou outro povo? Deus se divorcia do seu povo. Ó. Por um breve instante, eu abandonei, devido ao pecado, a sua dura cerviz.
mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Por que Deus, se não me engano, em Malaquias, fala que ele odeia o divórcio? Porque é necessário o divórcio para poder afastar o povo de Deus, que é pecador, de Deus. Deus não compactua com o pecado. Mas Deus trata, no divórcio, Deus trata do teu povo. Aconteceu isso quando foi exilado para a Babilônia. Antes, Deus levantou vários profetas, inclusive Jeremias, que antecedeu o exílio. Mas depois que foram exilados para a Babilônia, Deus lançou um profeta lá, Ezequiel. Então, meus amados, nós temos que prestar atenção nisso. Preste atenção, tá? Por um breve instante eu abandonei, divórcio, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto devido ao pecado, tá? Devido ao adultério, trocar Deus por outro. Então muitas pessoas trocam o cônjuge por outro. Mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Restauração. Deus vai buscar o teu povo de volta, mesmo divorciado deles, tá? Isso aqui está em Isaías capítulo 54, do versículo do 5 ao 8. Vamos agora, meus amados, o livro de Jeremias, tá? Capítulo 3. Fala sobre Jeremias, capítulo 3. Olha o que diz. Versículo 1, vamos lá. Se um homem se divorciar de sua mulher, mais uma vez o divórcio, e depois da separação ela casar-se com outro, quer dizer, obteve a carta de divórcio em mãos, por causa da dureza do coração do homem, ela vai e se casa com outro homem. Poderá o primeiro marido, que se divorciou dela, voltar para ela? Deus está falando aqui do coração do homem que é duro, tá? Não seria a terra totalmente contaminada? Por que foi contaminada? Quando uma pessoa, Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então a mulher está com carta de divórcio na mão, foi repudiada pelo seu marido, recebeu a carta de divórcio. Ela foi e se casou com outro. Que contaminação é essa? Porque quando ela se deitou com outro homem, casada com outro homem, mesmo com a carta de divórcio em mãos, ela se deitou com outro homem, ela se contaminou, porque isso é adultério para Deus. Para a gente isso não é adultério. Por isso que João Batista sempre proclamava, falava na cara de Herodes Antipas, larga essa mulher, ela não me pertence, ela é mulher do seu irmão, Herodes Antipas. Porque ela era a mulher dele, mesmo estando divorciada e hoje estando casada com o Herodes Antipas. Ela era esposa de Herodes, era, né? Esposa de Herodes Filipe, se não me engano, né? Do outro irmão de Herodes Antipas. Então, mesmo estando divorciada e casada com Herodes Antipas, ela não era a esposa dele. Por isso que, João Batista perdeu a cabeça. Porque ele estava proclamando a verdade. Hoje em dia, ninguém quer proclamar a verdade. Porque querem agradar todo mundo. Então poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Isso é por causa da dureza do coração do homem. Ela cometeu adultério, casou com outro homem, não pode. Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta ao Senhor. Então depois do divórcio ela foi se prostituindo com outros amantes. Ela foi e se deitou com outro homem. Então isso é uma prostituição, isso é um adultério. Mesmo com a carta de divórcio em mãos. Tá? E agora, no mesmo capítulo 3 do livro de Jeremias, vamos dar um salto para o livro, no versículo 8. Olha o que diz sobre a infidelidade de Israel. A infidelidade do cônjuge, mesmo do divorciado. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora? Deus deu a certidão de divórcio e a mandou embora. Por causa de quê? De todos os seus adultérios. Então, Israel havia trocado Deus pelos deuses estranhos, feitos por mãos humanas. Muitas pessoas largam seus cônjuges por causa da cobiça ou por causa de outra pessoa que merece ser feliz, merece andar com outro cônjuge, casar com outro cônjuge que merece ser feliz. Então isso é adultério para Deus. Agora vamos ver no mesmo capítulo de Jeremias, está continuando aqui, mas só que no versículo 12. Olha o que diz. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Olha o que Deus fala, para o profeta falar. Volte, ó infiel Israel. Olha a restauração, meus amados. Mesmo sendo adúltera. Volte, ó infiel Israel. Declara a igreja presbiteriana? Declara a igreja adventista? Não. Essas igrejas não vão declarar isso. Sabe o que elas vão falar? Não. Você sofreu adultério? Você foi abandonada? Case com outro.
Aqui Deus não está falando para casar com outro. Deus não está trocando Israel por outra nação. Volte, ó infiel Israel. Não mais franzirei a testa cheia de ira com você. Não vou mais estar divorciado de você. Deus está proclamando perdão, tá? Pois eu sou fiel. Deus é fiel, declara o Senhor. Se lembra lá no livro no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Mas você que é cristão, não se divorcie dele. Deixa-o ir. Ele quer pedir o divórcio, litigioso, sei lá como é que se fala isso. E ele quer, deixa com ele. Mas você, como sendo crente cristão, você não vai pedir o divórcio. Deixa-o ir. Porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Por quê, meus amados? Porque nós somos fiéis. O cônjuge descrente que resolveu se divorciar, apartar, ele é infiel. Mas por que lá no versículo 39 do mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 7, fala que, vamos lá, olha o que fala. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. A aliança é espiritual. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Viver, meus amados. Mas ele ainda vive, mas já casou com outra, ou ele é um safado, ou ela não presta. Feito Gomer, a mulher de Oséias, que largou seu marido para poder, por causa das joias que ela ganhava dos seus amantes. O que Deus falou para Gomer? Cercou ela com espinheiros, convencendo ela a voltar para o seu marido, que ela estava melhor que seu marido do que com os seus amantes. E Deus ordenou a Oséias o quê? Vá e volte para sua esposa Gomer, apesar dela ser adúltera e deitar com outros homens. Meus amados, mais explicado que isso não existe. Então, voltando lá para o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 12, repetindo, tá? Volte ao infiel Israel, declara o Senhor, não mais franzirei a testa, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel. Aliança espiritual. Só pode se casar com outro depois de morrer. Tá? Eu sou fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Aí já entra pelo versículo 13. Tá? Agora vamos no mesmo capítulo 3 de Jeremias, só que no versículo 20. Olha o que diz. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, traição. Hoje em dia não fala que se trair a gente pode se casar com outro? Agora no versículo 22, meus amados. Voltem, filhos rebeldes. Traição. Está traindo. Israel está traindo Deus. Mas Deus falou, volte ao infiel Israel. Traidora, adúltera. Volte. Tá? Voltem, filhos rebeldes. Eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Assim que Gomer, no livro de Oséias, entendeu. Tá? E agora, meus amados, vamos para o livro para terminar, Jeremias capítulo 4, versículo 4, olha o que diz. Purifiquem para o Senhor, sejam fiéis à aliança, que Deus é fiel. Lembra que eu li para vocês? Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, se não, olha o que acontece se vocês que não voltarem para os seus cônjuges e não perdoarem a traição deles. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Não vai ser seu pastor da sua igreja, que quer agradar todo mundo, que diz que vocês podem se divorciar e casar com outro, que houve adultério, houve o abandono. Esses pastores são pastores de bode, tá? Lembre-se que Deus falou que o enganado e o enganador a Deus pertence. Cuidado com quem vocês estão seguindo, tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.